Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Em 1º de agosto, a CPMI deu 48 horas para Flávio Dino enviar as gravações das câmeras de segurança do prédio do Ministério da Justiça. Dino negou. Então, no dia 7 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento das imagens internas e externas do prédio. Sem saída, o comunista rechonchudo cedeu, entregou as imagens, porém de apenas 2 câmeras, e ainda as câmeras externas, sendo que só internamente o prédio possui entre 30 e 50 câmeras de segurança. Diante disso, nesta terça-feira, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, encaminhou um pedido de esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes sobre as imagens que não foram entregues. Nós já encaminhamos ontem para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal, parlamentares, presidente, um embargo de declaração, solicitando do senhor ministro Alexandre de Moraes que esclareça a natureza da sua decisão que determina a entrega das fitas à CPMI. Não há dúvida de que as fitas que vieram para cá, apesar de eu não poder afirmar peremptoriamente quantas câmeras de filmagem existem no Ministério da Justiça, obviamente que nós sabemos que não existem apenas 2 câmeras na entrada do Ministério da Justiça. Quem já foi lá sabe que existem câmeras nos corredores, em todos os andares, etc. E o pedido da CPMI foi muito além daquilo que foi enviado. A oposição ao governo na CPMI também entrou com uma representação criminal na PGR contra Flávio Dino. Os congressistas pedem investigação por suposto crime de prevaricação por parte do ministro que não atendeu ao requerimento do colegiado. E na sessão desta terça-feira da CPMI, teve o tão aguardado depoimento do fotógrafo da Reuters. E claro, que ele negou conhecer os invasores. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável. Então eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no Palácio do Planalto naquele dia. Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Isso pode ter visto em imagens que circularam na imprensa. Eu não conheço essas pessoas e naquele momento e circunstância eu não poderia deixar de retribuir o cumprimento, até mesmo por temer pela minha segurança. A explicação não convenceu a oposição. As pessoas que estão lá, supostamente baderneiras, e que o senhor faz a foto, depois ele volta e põe a mão no seu ombro, e uma mão de amigo, é só olhar a expressão corporal, ele põe a mão no seu ombro, ele está brigando com você. Conversa com você, você mostra a foto para ele, ele olha, gosta, ele vai, você repete, essa foto você não deletou, essa vazou. Foi o senhor que fez essa foto? Sim, senhor. Pois veja, o meu raciocínio é que o senhor estava ali como um profissional para cobrir e fazer um documentário depois do que aconteceu, para dar legitimidade mundial a esse golpe, como eles fizeram no impeachment da Dilma. Tenho escutado suas declarações, mas eu não consigo verificar que é uma correspondência com as imagens que foram veiculadas e apresentadas, inclusive, aqui. Inclusive, o delegado Ramagem pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático do fotógrafo. Se eu sou testemunha, eu não sei se... O senhor não disponibiliza, certo? Então, senhor presidente, nós já entramos com requerimento para ter acesso à quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos, sigilos, outros, para elucidar a questão que é de total interesse público e para o bem das investigações. Mas o que chamou mais a atenção é que o fotógrafo contou que, ao chegar à esplanada dos ministérios para registrar a invasão dos edifícios sede dos 3 poderes, passou por agentes da Força Nacional de Segurança Pública. O grupo, segundo ele, estava parado no estacionamento do Ministério da Justiça, enquanto a Praça dos 3 Poderes estava tendo seus prédios públicos invadidos e depredados. Ou seja, a Força Nacional, que estava sob o comando de Flávio Dino, não colaborou com as demais forças de segurança para conter a ação dos vândalos.
O senhor visualizou a Força de Segurança Nacional represada lá? Quando eu passei no estacionamento, eu vi que tinha uma força de segurança próxima ao Ministério da Justiça. Excelente informação. Lhe agradeço pela sinceridade, pela informação, porque é isso que a gente está procurando saber. Onde estava a Força de Segurança Nacional naquele momento? Porque foi muito fácil aquela quebradeira. E o senhor sabe disso, porque o senhor cobre há muito tempo. Foi muito fácil adentrar aqui na esplanada dos ministérios, naquele fatídico dia. E a gente tentou chamar o comandante da Força Nacional aqui. Adivinha quem foi que colocou a digital para não trazer? Comandante da Força Nacional que pode explicar. Ele estava de plantão. Onde estava a Força de Segurança Nacional? Foi o governo Lula que não deixou, mas nós vamos insistir. O fato é que o depoimento do fotógrafo da Reuters fecha ainda mais o cerco contra o comunista rechonchudo. Suas revelações talvez explicam por que o ministro está tão relutante em entregar essas benditas imagens. Agora a CPMI do 8 de janeiro começa a tomar novos rumos. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Eu não consigo responder todas as mensagens, mas leio, eu diria que 90% delas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, como você já deve saber, por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado. Desde setembro do ano passado eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Nunca se esqueça que se não fossem as mídias alternativas como esta, hoje você estaria sendo manipulado pela imprensa tradicional. Por exemplo, você saberia o que está acontecendo na CPMI sobre a ótica da redação da Globo. Justamente a Globo que recebe mais da metade da verba de propaganda do governo Lula. A imprensa tradicional apoia a regulamentação das redes sociais justamente porque perderam o monopólio da informação. Eles não podem mais te manipular como antes. Diante disso, o seu apoio às mídias alternativas é fundamental. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição para este canal, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. No último vídeo aqui do canal, ao final, eu fiz um breve resumo sobre o incêndio que aconteceu no prédio do Parlamento Alemão em 1933. E a semelhança entre o 8 de janeiro e esse episódio que se deu antes de Hitler tomar por completo o poder na Alemanha é simplesmente estarrecedora. Confere aí. Na Alemanha, em 27 de fevereiro de 1933, 4 semanas após Hitler se tornar chanceler, o prédio do parlamento em Berlim, o Reichstag, símbolo máximo da democracia alemã, foi incendiado. Marinus van der Lubbe, um jovem holandês com tendências comunistas, foi preso no local, acusado de ter iniciado o incêndio. Os nazistas imediatamente usaram aquela tragédia para inflamar o discurso contra a ameaça comunista e assim consolidar o poder do partido. Para que a ameaça fosse eliminada e os culpados pelo incêndio punidos, o então chanceler Adolf Hitler pressionou o presidente alemão Paul von Hindenburg a assinar o decreto do incêndio do Reichstag, que lhe deu poder para suspender várias liberdades civis e caçar a oposição. O decreto era tudo que o partido nazista precisava para consolidar seu poder. O inquérito instaurado para apurar o incêndio não foi encerrado até que Hitler assumisse de vez o controle do país. Até hoje, historiadores defendem a tese de que o incêndio teria sido provocado por integrantes do partido nazista e que o jovem holandês, que inclusive acabou sendo executado pelo crime,
foi só um laranja. Ou seja, as chamas que consumiram o hashtag justificaram todas as medidas repressivas que foram instaladas no país a partir de então. Justificaram a eliminação da oposição e aceleraram a consolidação de um dos regimes mais cruéis da história da humanidade. E tudo, claro, em nome da defesa da democracia e das instituições. Bom, agora, munidos dessa informação histórica, vamos analisar tudo que foi revelado na sessão da CPMI desta terça-feira. De fato, as explicações do fotógrafo sobre não conhecer o invasor que ele cumprimentou e que estava lá dentro morrendo de medo não condizem com o vídeo que foi vazado pela CNN. E nessas imagens que vazaram agora, lá do dia 8 de janeiro, ó, o cara vai fingir que vai arrombar a porta, o cinegrafista tá gravando, olha lá, ele chuta a porta, olha que burro, fingindo que tá arrombando a porta tá aberta, olha lá, aí ele puxa lá, olha o cinegrafista do lado, foca no cinegrafista, ó, o cara tá invadindo com o cinegrafista, irmão, será que é fake, tudo montagem, estão ensaiando? Vamos ver, agora essa cena é terrível, olha lá, ó, ele terminou de gravar a cena, todo mundo vai olhar pra câmera lá, ver se a cena ficou legal. Esse que tá passando aí, dá pra ver que tá desapercebido e não tá cubando, olha lá. Aí ele passa direto, não sabe nem o que tá fazendo aí dentro. Agora olha lá, ó. Olha lá, todo mundo viu a cena, pô, ficou legal. Aí o cinegrafista, beleza, já produzimos o bagulho. Aí ele vai sair, olha o cara, não, deixa eu ver de novo aí, eu quero ver se dá pra mim mandar um currículo aí pra Hollywood. Aí o cara, do lado dele, esse é o primeiro cara que meteu o pé na porta, olha lá, ó. Aí ele encosta, dá uma olhada, mãozinha no ombro, a intimidade, hein, garoto? Olha lá, tapinha, e os dois vão e se cumprimentam. É inacreditável. Mais de 40 jornalistas foram impedidos de chegar perto do local no 8 de janeiro. Por quê? Exclusivamente ele conseguiu. O que ele tem de especial? E ainda conseguiu entrar sem um único arranhão. E como vimos, o fotógrafo não apenas cumprimentou o suposto invasor que ele diz não conhecer, como também juntos e de forma totalmente amigável simularam um arrombamento. Vamos ouvir o pronunciamento completo do deputado Ramagem sobre este caso. O que nós percebemos claramente é que o senhor auxiliou, influenciou, participou, inclusive dirigiu uma cena de dano a patrimônio público. Logo em seguida, o senhor fez uma conferência com a pessoa que estava causando dano, se estava correta aquela imagem ou não. Uma conferência de modo cordial, cooperativo. O senhor tem larga experiência com grandes órgãos de imprensa. Então o senhor deve conhecer os deveres do jornalismo. Vamos a alguns deles. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Artigo 3º. A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos. Não foi o que aconteceu. Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. Artigo 7º. O jornalista não pode submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos. O jornalista não pode usar do jornalismo para incitar violência, intolerância e crime, que é o que estava acontecendo. Artigo 11. O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada. Portanto, eu acredito que o senhor não atuou como jornalista. O jornalista é uma testemunha dos fatos, mas passiva, sem participar deles. Senhor Adriano, além da sua presença no 8 de janeiro, o senhor estava presente quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro? Peguei depois lá. Então o senhor estava presente nessas duas manifestações atípicas, com violência, em local privilegiado, para tirar fotos de ônibus em chamas. O senhor foi preso após o 8 de janeiro? Não, senhor. E após o 12 de dezembro, o senhor foi preso? Não, senhor. O senhor tem ciência de alguma investigação sobre o senhor, em algum caso? Não tenho. O senhor não foi nem chamado à polícia para testemunhar como testemunha ocular dos fatos? Não. Eu vou trazer um exemplo de uma jornalista, Clio Irano, tem carteira e registro de jornalista. Está presa até hoje. Por quê? Porque estava fazendo o registro das imagens do 12 de dezembro. Jornalista como Adriano Machado, nem investigação tem. Essa jornalista presa até hoje não participou de qualquer
ato de vandalismo, está preso até hoje. Primeiro, um coronel PM que estava de férias, não tinha comando da tropa, vestiu a farda e foi a campo junto com a tropa dele defender e lutar contra vândalos. Está preso, enquanto quem tinha o comando da tropa não deixou a tropa de prontidão, está solto, ainda foi promovido a comandante-geral da Polícia Militar. Nós tivemos aqui um secretário de Segurança Pública que cumpriu suas obrigações, fez planejamento, reuniões, avisou as instâncias federais, não tinha tropa alguma de efetivo operacional, foi preso. Enquanto o ministro do GSI, o ministro da Justiça, sabiam de tudo, foram alertados e nada fizeram. Essas são as discrepâncias, injustiças que nós vivemos no Brasil hoje. O senhor teve contato com agentes públicos do governo federal antes ou depois do 8 de janeiro acerca da sua participação lá dentro? Não, senhor. Houve outros inquiridos aqui, senhor Adriano, que disponibilizaram seus sigilos telemáticos, telefônicos. O senhor pode disponibilizar seus sigilos para demonstrar o que o senhor está falando? Excelência, eu sou testemunha, eu não sei se... O senhor não disponibiliza, certo? Então, senhor presidente, nós já entramos com requerimento para ter acesso a quebra-sigilo de dados telefônicos, telemáticos, sigilos, outros, para elucidar a questão que é de total interesse público e para o bem das investigações. Como falei, o ponto-chave do depoimento do fotógrafo da Reuters é seu relato sobre a Força Nacional, que estava sob o comando de Flávio Dino e não fez nada para conter os invasores. Foi um depoimento importante, né? Alguns fatos, né, que até então a CPI não tinha as evidências, ele trouxe no seu depoimento, quando ele disse que teve encontro com a Força Nacional de Prontidão, próximo ao Ministério da Justiça, mas que em nenhum momento nós vimos a ação da Força Nacional no sentido de proteger o Palácio do Planalto. Ou seja, a Força Nacional de Segurança estava convocada, estava pronta, mas não agiu para defender. De quem foi a ordem para que ela não agisse? Bom, antes dos prédios serem invadidos, quando os manifestantes ainda estavam indo em direção à Praça dos Três Poderes, e antes também do fotógrafo chegar ao local, visto que em seu relato à CPMI, ele diz que quando chegou, os prédios já haviam sido invadidos. Pois bem, antes disso tudo, a Força Nacional estava devidamente pronta para conter os manifestantes, mas do nada resolveram se retirar, como que para permitir que a tragédia acontecesse. A tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando, provavelmente é a Força Nacional. Pelo amor de Deus! Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Ou seja, a Força Nacional, em um primeiro momento, estava em prontidão para conter os manifestantes, mas depois, do nada, se retirou. Quando o fotógrafo chegou e viu os homens da Força Nacional parados no estacionamento do prédio do Ministério da Justiça, foi justamente depois que eles já haviam se retirado. E Flávio Dino, conforme relatou no Fantástico, estava acompanhando tudo de seu gabinete. Assistiu de camarote aqui com esse monte de janela atrás do senhor? Infelizmente assisti. Com a graça de Deus não tive um infarto. Infelizmente assisti. Infelizmente assisti. Assistiu de camarote aqui com esse monte de janela. Assisti. Será que foi ele que deu a ordem para que a Força Nacional, que estava sob sua subordinação, se retirasse do local? Porque das quase 50 câmeras do Ministério, Dino mandou apenas 2, e da parte externa? O que o comunista está tentando esconder? Se ele estava no Ministério naquele fatídico dia, com quem ele se reuniu? Por que o governo do Cachaça não permitiu que o comandante da Força Nacional fosse convocado a depor na CPMI? A gente tentou chamar o comandante da Força Nacional aqui. Adivinha quem foi que colocou a digital para não trazer? Comandante da Força Nacional que pode explicar. Ele estava de plantão. Onde estava a Força de Segurança Nacional? Foi o governo Lula que não deixou, mas nós vamos insistir. Mas enfim, a Polícia Federal analisou cerca de 1000 vestígios biológicos encontrados nos prédios dos Três Poderes e identificou apenas 47 perfis compatíveis com os 1.388 presos na ocasião, alguns deles presentes em mais de um prédio invadido. Ou seja,
O dia 8 de janeiro começou como um protesto de natureza pacífica e descambou para uma violência injustificada promovida por uma minoria. No entanto, existem fortes indícios de que essa minoria foi inflamada por infiltrados, que foram devidamente preparados para que a manifestação culminasse em invasão e vandalismo. Bom, todos os fatos apurados até agora na CPMI apontam não só para a omissão do atual governo, mas também para uma possível articulação através de infiltrados para inflamar o movimento. Afinal, Lula sabia que não conseguiria governar com manifestações sendo organizadas periodicamente. O 8 de janeiro foi fundamental para acalmar as ruas, enfraquecer a oposição e, em nome da defesa da democracia e das instituições, justificar toda e qualquer perseguição aos conservadores. Se liga no semblante do Cachaça andando pelo palácio um dia depois do quebra-quebra. Será que ele estava feliz? Olha a carinha do vagabundo. Entendeu agora a conexão entre o incêndio do Reichstag na Alemanha e o 8 de janeiro em Brasília? Talvez não seja só coincidência, mas sim método. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!